Estamos aqui então, nos estúdios da Rede Super, fazemos essa entrevista e nós estamos com o candidato do Avante, Claudinei. É do Lim, Claudinei? Claudinei do Lim. Do Lim, assim pronuncia. Com M no final. M? M de Maria. M de Maria no final. E nós estamos com o advogado James Pinheiro, eu não vou esquecer mais, James Pinheiro, né, que é o nosso responsável aqui pelo programa Advocacy aqui da Rede Super. E nós teremos, durante essa entrevista, teremos 38 minutos para o candidato Claudinei falar sobre os seus projetos, suas propostas, responder nossas perguntas. Essa entrevista está dividida em dois blocos, os dois blocos de 19 minutos, vamos ter um intervalo no meio desses dois blocos, mas o tempo vai parar no intervalo, depois retoma, para termos o tempo... o mesmo tempo para todos os candidatos ao governo do Estado. Claudinei, então, muito obrigado. Seu tempo começa agora, ok? Obrigado. Então, vamos começar com aquela questão que incomoda a todos nós, que é segurança. Não é? Qual a proposta do Partido Avante, a proposta do Claudinei para a segurança do nosso Estado? James, porque está difícil, né, a segurança? Nossa, aí tem algumas questões polêmicas colocadas, Claudinei, igual, por exemplo, desmilitarização da polícia, que todo mundo fala, se isso é uma proposta ou não do Avante, o que significa isso? Comentávamos aqui também, em outro momento, sobre os roubos que existem, roubos a casas lotéricas, padarias, sabe isso que assusta a população? Roubo no centro, porque a pessoa tem uma arma e aí rouba o celular, e isso cria um pânico na população. E atualmente o que parece que é moda em Minas são os roubos a banco, né? Explosão de caixas eletrônicos, sobretudo na fronteira, mais próximo da fronteira com São Paulo. Então, acho que são alguns pontos assim bem complicados. E a proposta do partido, a proposta da sua candidatura? Ok, vamos responder, mas primeiro eu queria cumprimentar aí a audiência da Rede Super, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui. Muito obrigado, James. Muito obrigado, Cássio. A gente está nesse programa com muita alegria, porque é uma possibilidade que a gente tem de divulgar mais a nossa candidatura, mesmo porque é uma candidatura diferente das candidaturas que estão colocadas aí. Bom, para responder a pergunta, a gente começa dizendo o seguinte: a questão da segurança pública, principalmente em Minas Gerais, ela perpassa os nossos limites territoriais. Primeiro, nós temos que pensar numa segurança pública com menos armas e mais inteligência. É lógico que o policial tem que ir armado para a rua, né? Esse policiamento ostensivo tem que acontecer de forma efetiva, segura, mas o que está faltando é inteligência. E isso nós vamos trabalhar bem no nosso governo. Primeiro passo, implantação na plenitude do Sistema Único de Segurança Pública. Isso tem que ser feito imediatamente. Isso independe, isso não é uma política de governo, é uma política de Estado. E nós vamos implantar. Implantar com muito vigor e sob o comando rigoroso do governador do Estado, que a gente se propõe a fazer. Essa questão do Sistema Único de Segurança Pública, o que ela faz de diferente na nossa inteligência policial? Ela faz com que os dados, as informações, tanto da Polícia Civil, da Polícia Militar e das guardas civis municipais, que estão crescendo vertiginosamente no nosso Estado e que têm que ser prestigiadas e têm que ter o crescimento mesmo, nós vamos fazer com que esses dados sejam tratados de forma sincronizada, todos tenham as mesmas informações. Tem que haver uma interdisciplinariedade, tem que haver uma comunicação entre os dados das polícias, para que haja uma polícia na rua ostensiva, para que haja uma investigação eficiente e para que haja efetividade nas ações da polícia, né? Agora, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, porque a gente tem que ter a responsabilidade de compreender a situação financeira do Estado. O Estado está numa situação financeira cujos números que nos são apresentados são horríveis, são temerários, e nós acreditamos que esses números são maiores do que isso. Nós acreditamos que há uma nebulosidade nessas informações desses números. Então, a gente acredita que a crise do Estado é muito maior do que ela se nos apresenta. Porque não há transparência nesses governos, nesses 16 anos de governo de PT e de PSDB, não houve transparência na edição na publicação, na publicização desses números. Então, a gente acredita que, primeiro, devolver ao policial o seu salário em dia, porque nós estamos parcelando o salário de policial e estamos atrasando as parcelas. Isso é primordial. Em seguida, nós vamos fazer com que a implantação da lei do Sistema Único de Segurança Pública seja efetiva e aí sim, nós vamos fortalecer, requalificar, treinar as nossas polícias e, acima de tudo, devolver a elas o salário e a dignidade que está sendo perdida ao longo desses 16 anos. Além de segurança, uma pauta muito cara para a população é a questão da saúde. E a saúde pública, né? Porque nem todos têm condições de pagar um plano de saúde privada e sai caro isso, né? No caso de Minas Gerais, nós temos em Belo Horizonte hospital público
para funcionários do Estado e que tem que atender também a população. Essa questão da saúde, qual que é a proposta? Porque a saúde pública é um dever do Estado, né? É um dever do Estado, direito do cidadão, como diz a Constituição da República, né? E aí, Claudinei, acho que a pergunta do Cássio é tão importante, porque saúde é um dos pilares de qualquer política de governo e de Estado, né, como você mesmo disse, e vem algumas questões que a gente ouve em toda a campanha. Uma delas é a humanização da saúde, a forma como o usuário do serviço de saúde é tratado no serviço público de saúde. Outra questão que é importante para a população é da regionalização efetiva do atendimento. Nós hoje temos essas propostas de hospitais regionais. Então, tem hospitais em algumas cidades polo do Estado que é regional, é do governo do Estado. Mas ele não tem equipamento, ele não tem aparelhos mais sofisticados, mais modernos e não tem profissionais. Então, se precisar de uma especialidade, essas pessoas precisam vir para a capital. Se a gente pensar que Minas Gerais tem o Vale do Jequitinhonha a 18 horas de viagem de ônibus. E, normalmente, quem precisa do serviço e vem para cá, vem de ônibus. O Triângulo Mineiro, na ponta, lá na divisa, são 18 horas de ônibus. E, para encerrar a pergunta, por exemplo, o tratamento oncológico. As pessoas deslocam dessas regiões distantes para fazer esse tratamento em Belo Horizonte. Assim, ele sofre duas vezes. Então, assim, qual que é a proposta para efetivar essa descentralização, que não é só a regionalização de hospital? É muito interessante essa questão da saúde, porque nós temos que, primeiro, compreender o problema atual que nós estamos vivendo, que é a falta do repasse dos recursos que são devidos ao município, aos municípios, que o Estado não tem feito. Né? Isso é muito grave. O Estado não tem repassado as cotas do ICMS, dos IPVA, ou seja, a saúde nos municípios está sucateada a ponto dos municípios terem que recorrer ainda mais aos grandes centros. Isso nós queremos acabar. Nós temos uma proposta de municipalização de algumas políticas, a saúde principalmente. O sujeito tem que ser atendido, a pessoa, o cidadão tem que ser atendido onde ele mora. Ninguém mora no estado de Minas Gerais, as pessoas moram nos municípios. E é importante que elas sejam atendidas lá. Agora, infelizmente, antes da gente pensar em qualquer investimento na área de saúde aqui em Minas Gerais, nós temos que pensar em regularizar os repasses dos municípios. Os municípios estão de pires na mão, implorando ao Estado um dinheiro que é deles. Você, doutor James, como advogado, sabe que em qualquer situação dessa de apropriação de recursos que não são seus, no direito penal, a gente tem um crime de apropriação indébita. Em tese, é o que o Estado está promovendo. Está devendo aos municípios recursos que são dele. O Estado está recolhendo e não está repassando. Semana nós tivemos notícia que o Estado está recolhendo recursos de empréstimo consignado, não está pagando os bancos e as pessoas estão sendo negativadas. Veja a situação que nós chegamos em Minas Gerais. Então, mais especificamente da área de saúde. Primeiro, repassar aos municípios o que lhes é de direito. Segundo, temos que resolver essa questão dos hospitais regionais. 16 anos, o governo do PSDB começou a construção dos hospitais regionais, não concluiu. O atual governo do Partido dos Trabalhadores também não fez isso. Os hospitais regionais estão pedindo socorro, eles estão sendo destruídos, nós estamos perdendo obras caríssimas. Isso é uma falta de compromisso com o povo mineiro. Eu estou vendo candidato aí dizendo o seguinte, olha, no meu governo nós vamos concluir todas as obras que estão em andamento e não vamos iniciar nenhuma obra nova enquanto elas não tiverem sido concluídas. Eles estão se revezando no governo há 16 anos e agora que eles atentaram para isso? Essa é a grande discussão que a gente está querendo propor. Não há possibilidade de se falar num projeto forte para a recuperação da saúde em Minas Gerais, enquanto o Estado não tiver a responsabilidade e o compromisso de saldar com os municípios a dívida que ele tem. Mas, Claudinei, então deixa eu fazer uma pergunta aqui que vale para a saúde, educação e todas as políticas sociais em geral. Municipalização é um princípio constitucional. Na nossa Constituição de 88 vem falando da municipalização em todo o atendimento à população. Sim. Isso não ocorreu. Efetivamente. Então, quando nós pensamos na saúde, até uma expressão usada no meio da administração pública no direito é que houve uma prefeiturização. Toma o serviço, mas não houve uma efetiva municipalização. Perfeito. Isso ocorreu na saúde. Os municípios, se a gente for discutir orçamento fiscal, desculpa que estender um pouco, a União fica com 70% do recurso. Sim. Os estados com 25% do orçamento fiscal, os municípios 5%. Isso é uma disparidade quando a gente fala em federação. E aí, se fala em municipalização, e volta aqui para a saúde, como que o governo do Estado iria efetivamente falar em municipalização do atendimento que não fosse dentro de um contexto, porque é o governo federal que é o
poderoso, que não fosse apenas repassar o serviço e, assim mesmo, restrito. Qual que é essa proposta de municipalizar? É repassar aos municípios o recurso que lhes é de direito. Isso é o primeiro passo a ser tomado. E a segunda é mais complexa, e você vai me entender perfeitamente. Rediscussão do Pacto Federativo. Se Minas Gerais não liderar um movimento de rediscussão do Pacto Federativo para que o município possa ser contemplado naquilo que lhe é de direito, nós vamos conseguir. Se Minas Gerais não liderar, não vai acontecer. Minas Gerais precisa liderar, nós precisamos refazer o Pacto Federativo e precisamos, através desse refazimento do pacto, entregar ao município o que é dele. Aí nós vamos ter uma saúde regionalizada, porque os municípios se organizam através de consórcios e conseguem chegar com atendimento da saúde à população. Essa prefeiturização a que você se refere é o que realmente aconteceu. E não só com a saúde, com outros serviços essenciais que o município precisa prestar. Entregou-se a responsabilidade, mas não deu orçamento, não deu as condições de acontecer a prestação do serviço. Aproveitando o gancho do Pacto Federativo, vamos falar um pouquinho sobre a questão da gestão, né? Se o senhor foi eleito, Claudinei, e pensar num governo federal. A gente não sabe, há uma incógnita, está, né, indefinido ainda o quadro para, né, a presidência da República, mas como é que o senhor vê essa relação do governo estadual, se eleito for, com o governo federal? Suponhamos que não seja o candidato, pelo que você me falou, o Ciro Gomes. O Avante está na coligação do Ciro Gomes. Isso. Então, suponhamos que não seja eleito o Ciro, suponhamos que seja um partido que não seja o mesmo da coligação. Como é que você pretende? Porque a relação governo estadual, governo federal, ela é essencial para o sucesso de uma gestão, né? Embora tenha aquela questão que você levantou, não é? Nos últimos anos a gente não teve essa parceria. Então, nós tivemos aqui em Minas, assim, sempre era o governo federal de um grupo político e o governo do estado de outro. Sofremos com isso. Quer dizer, a população precisa parar de sofrer com as diferenças de grupos políticos que se revezam no poder, né? Então, qual é a proposta de relação com o governo federal, né, Cássio? Porque a Constituição também, o direito brasileiro, o Estado brasileiro tem regras para fazer o repasse de recursos. Mas nós temos um problema de orçamento, Claudinei, e você sabe bem disso. O orçamento não é obrigatório, né? Ele é uma previsão. Você fixa a despesa, a receita, perdão, estima a receita e fixa a despesa. Então, se não arrecada do tanto que está previsto no orçamento, o ente público tem uma certa liberdade de fazer repasse de recursos. E aí entra o problema, porque se o grupo político do Estado não for do governo federal, ele não é priorizado. Como resolver isso enquanto governador do Estado, digamos que você seja eleito, nessa relação, caso o presidente não seja da sua coligação? A pergunta do Cássio. Então, James, esse preâmbulo que você fez aí, você quase respondeu a minha pergunta. Minas Gerais não suporta mais essa polarização. PT e PSDB no âmbito estadual se revezando aqui, à medida que o mesmo revezamento acontece na esfera federal. E aí não tem diálogo. Minas Gerais está há 16 anos disputando uma eleição entre PT e PSDB. Isso tem que acabar. O povo mineiro está sendo sacrificado com essa falta de diálogo. E o mineiro não é assim. O mineiro é de diálogo, ele é de transparência. O mineiro consegue equalizar essas questões discutindo. Olha, para você ter uma ideia, Minas Gerais está judicializando a dívida que Minas entende que tem com o governo federal. O que é isso? A gente sabe perfeitamente que quando a gente judicializa algo é porque a discussão acabou. Então, o que acontece? Nós estamos propondo o seguinte: independentemente de quem assumir o Palácio do Planalto, independentemente do grupo político, do partido político, Minas Gerais tem que fazer esse movimento de procurar com o governo federal um encontro de contas que precisa ser feito imediatamente, porque o governo federal deve ao Estado de Minas Gerais muito dinheiro de repasse do fundo dos estados e do fundo dos municípios, uma revisão imediata da Lei Candir. Nós temos que liderar esse movimento a partir de Minas Gerais. Essa lei que coloca no município, por exemplo, a mineradora, que extrai do município toda a sua riqueza, o dinheiro vai embora e não fica nada de contrapartida. Mas por que está acontecendo isso? É porque não há uma discussão dos nossos governos ao longo desses 16 anos. Eu não estou falando do atual governo, eu estou falando dos últimos 16 anos de governo em Minas Gerais. Não há essa discussão. Precisa que Minas Gerais tenha um relacionamento bom com a sua bancada de deputados federais, com as bancadas de senadores. Nós vamos fazer isso, nós sabemos fazer isso.
E nós vamos, mais do que com Minas Gerais, nós vamos tratar isso com os outros estados, nós vamos liderar com os outros estados. Por quê? A relação tem que ser salutar. Não é republicana essa relação do estado de Minas Gerais, dos últimos governos de Minas Gerais, com o governo federal. Não se pode ir para esse acirramento. Os mineiros estão tristes, desolados. Minas Gerais está envergonhada. Um estado rico igual a Minas Gerais. Veja você, o Rio de Janeiro já está recuperando as suas contas e Minas Gerais não consegue fazer isso por falta de diálogo com o governo federal. Nós vamos mudar isso porque nós vamos dialogar com o governo federal o tempo todo. E vamos resolver com o diálogo, porque é a característica intrínseca ao mineiro. Excelente. No caso, pensando nessa questão da gestão do Estado, a gente tem uma discussão da reforma da Previdência macro, sim, seja funcionários públicos, seja da iniciativa privada. Como é que vocês têm visto, você, Claudinei, e o partido, têm visto a questão da reforma da Previdência? Porque quando a gente pensa em Previdência, James, a gente não pode pensar também na Previdência só de quem é CLT. Tem a Previdência, por exemplo, de quem é... Serviço público. Serviço público. Que é o complicado, né? Uhum. Então, assim, agora a gente está discutindo a reforma da Previdência. Bom, ela tem que ter revista, a gente sabe disso, a população está envelhecendo, vivendo mais tempo recebendo. Mas o serviço público é o grande gargalo. Né? E no debate até aqui na Rede Super outro dia sobre direito tributário falávamos disso. Tá, e qual que é a posição do partido, que aí também o governador de um estado como Minas Gerais tem um peso muito grande em discussão nacional, os parlamentares ligados à sigla ou à coligação, para a Previdência, do serviço público especificamente. Do serviço público aqui no âmbito do Estado? Não, em nível nacional, né? Porque todos acabam caindo nessa reforma da Previdência. Sim, claro. Bom, perfeitamente. Olha, gente, essa questão da reforma da Previdência, ela é impopular, ela é difícil de ser tratada, mas infelizmente tem que ser feita. Agora, não pode ser feita da forma atabalhoada que foi feita no governo federal. Uma reforma de Previdência imposta, corrida e que acabou não se viabilizando. Tem que haver uma reforma da Previdência discutida com os trabalhadores e com os movimentos interessados, assegurando direitos adquiridos, mas viabilizando a Previdência, porque ela vai entrar em colapso. Aqui em Minas Gerais não é diferente. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado estão pagando uma conta que não é deles. Foi criado um fundo, esse fundo foram criados dois fundos para a Previdência do Estado. Esse fundo foi unificado, e depois o dinheiro simplesmente desapareceu. Por quê? Falta de gestão. O dinheiro da Previdência foi usado naquilo que não é Previdência. Foi usado para poder cobrir rombo do Caixa Único do Estado. Isso é um absurdo e é uma irresponsabilidade. Tem candidato aí que já foi governador de Minas Gerais e está dizendo que isso é um mero ato administrativo. Você não muda a vida das pessoas através de um mero ato administrativo. Né? Nós sabemos perfeitamente que a espécie normativa adequada a retirar ou a colocar direitos na vida das pessoas é a lei, né? Não é através de ato administrativo. Então, isso foi muito grave para a Previdência dos servidores de Minas Gerais. Nós temos que fazer uma reforma da Previdência dos servidores de Minas Gerais, resguardando direitos, mas apontando soluções com responsabilidade. E nós temos que fazer uma reforma da Previdência no âmbito nacional, mas não da forma que esse governo aí quis fazer. É uma reforma da Previdência discutida, conversada com as pessoas, ouvindo os interessados, para a partir daí a gente fazer uma reforma responsável e viável. Mas eu defendo que ela deve ser feita, embora seja responsável. Talvez eu não esteja falando aquilo que a pessoa queria ouvir, mas é necessário fazer, senão nós vamos entrar em colapso. A verdade tem que ser dita, mesmo que doa. Eu não posso ser irresponsável. Quem disser que não precisa, está falando de forma irresponsável. Nós estamos falando com muita responsabilidade. Precisamos fazer as duas reformas, em âmbito federal e no âmbito do Estado de Minas Gerais. A Previdência de Minas está entrando em colapso. Pois é. E também da situação difícil está sendo a dos professores. Eu sou professor, fui professor de Estado por muito tempo, né? E está havendo atraso no salário. Teve aquela questão da Lei 100, né, que atingiu muitos professores. E eu queria que, depois do intervalo, Claudinei, você falasse um pouquinho de como você vê essa questão da educação. Queria até que o James comente um pouquinho sobre essa questão da educação no nosso estado, que é tão importante. Nós vamos um breve intervalo, tá ok? Vamos e voltamos já com o candidato do Avante ao governo de Minas Gerais, Claudinei do Limpo. De volta com o nosso
bate-papo hoje entrevistando o candidato do Avante ao governo de Minas Gerais, Claudinei Dulim. E nós vamos retomar a contagem do tempo. Candidato, o seu tempo começa a contar novamente agora, tá joia? Ok. Falar de educação, né? E eu queria que o James me ajudasse nessa pergunta, James, porque eu me envolvo emocionalmente, porque eu sou professor. Porque é difícil a situação do professor. Sim. E é tanta legislação, a Lei 100 mesmo, que vai e volta. É difícil, né? Na verdade, o Estado criou um imbróglio com essa Lei 100, que depois foi julgada, e aí ficou uma situação de insegurança para quem estava no Estado como professor, e que me parece que eram 100 mil, era um número expressivo de pessoas, né? Foram efetivados, né? E além disso também, Cássio, eu acho que assim, qual que é a proposta efetivamente do Estado para a área da educação? A segurança nas escolas, que é um problema seríssimo, né? Já está ligado com outra área, mas assim, qual que é a prioridade do seu programa, Claudinei, para a educação no Estado de Minas? Para ensino médio, ensino superior, como que vai se dar isso? Bom, infelizmente, nesse momento, a prioridade é colocar salário de professor e da rede de ensino em dia, né, dos profissionais da educação. É um absurdo a gente ter que discutir isso na campanha eleitoral. Isso não era para ser nem objeto de discussão. Porque salário de professor paga atrasado, os professores no interior, eles estão tendo contas a pagar em padarias, em supermercados, é uma vergonha, Então, é vexatório. Me permita só colocar uma pergunta a mais dentro dessa sua fala. Assumindo o governo, em quanto tempo você acha que conseguiria colocar em dia salário do professor? Porque tem uma questão orçamentária nisso, né? Sim, vamos tentar então, porque é bem complexo responder são dois questionamentos numa pergunta só. Mas vamos lá. Assumindo o governo do Estado, o que nós precisamos fazer? Primeiro, cortar secretarias. Nós temos 21, tem que ter no máximo 15, ou 14, 13, enfim, mas 7 secretarias, a prioristicamente tem que ser cortada. No primeiro momento, primeiro ato de governo tem que ser cortado. Nós temos que exonerar 35% dos cargos comissionados focados nas assessorias no governo do Estado de Minas Gerais. Nós temos que fazer uma auditoria das contas de Minas Gerais. Esses números que estão sendo apresentados para nós, eles são, eu entendo que esses números são piores do que eles nos apresentam. Tá certo? Outra coisa, nós temos que fazer um levantamento patrimonial do Estado. O Estado de Minas Gerais tem patrimônio que ele nem sabe que ele tem. O Estado de Minas Gerais está pagando custeio de imóveis que ele nem sabe que existe. Então, nós temos que levantar nos cartórios de Minas Gerais, fazer um levantamento patrimonial do Estado, porque alguns desses bens do Estado nós podemos vender e outros dar como garantia em novas linhas de financiamento que nós podemos buscar. Tá certo? Outra questão, nós temos que resolver a questão da cidade administrativa. Uma cidade administrativa que custou 2 bilhões de reais para os cofres do Estado, que tem 120 milhões de custeio por ano. Então, tudo isso nós vamos fazer no enxugamento de contas do Estado. Nós vamos fazer o encontro de contas com a União, ver o que a União deve para o Estado de Minas Gerais, no bom relacionamento que nós vamos estabelecer com o governo federal, seja ele qual for, de qual partido for. A questão de Minas Gerais ela é apartidária. Nós vamos despartidarizar a administração pública. Isso nós vamos fazer rapidamente, nos primeiros dias de governo. Agora, que nós precisamos, depois de tudo isso feito, a gente entender com os movimentos organizados de representatividade dos professores para a gente poder melhorar a questão da educação em Minas Gerais. Então, pagar o piso dos servidores, motivar os professores a voltarem ao trabalho com a motivação que eles tinham antes, porque nós temos que devolver, além do salário, a dignidade desses professores e investir, no momento adequado, muito nas escolas integradas e de tempo integral. Se o nosso aluno egresso da escola pública, do ensino médio aqui em Minas Gerais, conseguir sair de lá com uma formação técnica específica, porque é o nosso projeto, mas a médio prazo, lógico, e se ele conseguir sair com um certo domínio de línguas estrangeiras, principalmente do inglês, para ele poder competir com o ensino da escola privada, nós vamos estar fazendo uma grande revolução na educação de Minas Gerais. Mas primeiro precisa pôr a casa em ordem. Eu acredito que depois que a gente assumir o governo dentro de um prazo de 100 dias, a gente pode estabelecer um cronograma de colocar o salário dos professores em dias ainda em 2019, até o final de 2019, dos professores e dos servidores. Mas precisa de medidas austeras, medidas impopulares, nós vamos ter que tomar, sob o comando rigoroso do governador do Estado. Mas nós vamos governar Minas, ouvindo as pessoas, sem choque disso, sem choque daquilo. É fazendo uma gestão austera. Isso eu me proponho a fazer e nós vamos fazer. Então acabou, até o Claudinei
acabou comentando uma pergunta que eu faria sobre a questão dos 8 bilhões né, de déficit. E já acabou respondendo. Mas eu acho que tem uma questão a mais aí, Cássio, porque 8 bilhões de déficit no orçamento, e aí, como você mesmo falou assim, será que não é maior? E pode ser maior do que 8 bilhões? Sim. E não é incomum, assim, 4 anos são suficientes, Claudinei, para você pensar em zerar um déficit de 8 bilhões, mesmo com todas essas medidas austeras e impopulares, que também depende do legislativo para adotá-las, e implementar outras reformas e colocar, inclusive, o salário do servidor público em dia, ou seja, como lidar com zerar um déficit, ou reduzir esse déficit de 8 bilhões, colocar salário em dia, que são duas coisas, digamos assim, que vão se chocar, né? Uma é, vou pagar em dia, a outra, vou diminuir custo. Assim, aparentemente, não dá para fazer as duas coisas. E um período de 4 anos que nós sabemos que para um governo do Estado do tamanho de Minas Gerais, para o Brasil, por exemplo, é um período curto de governo, é o que temos, é a democracia, mas é um período curto. É possível isso? E como fazer tudo isso e ainda diminuir o déficit do Estado, do orçamento? Não é passe de mágica, né? E não Exato. É zerar o déficit. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós vamos ter gestão da dívida do Estado, porque a dívida tem incontrolável. São 16 anos que esse fracasso nas contas do Estado estão sinalizando que vai acontecer e ninguém fez nada. Ninguém fez absolutamente nada. Porque no período de alta da economia, no apogeu da economia mundial, Minas Gerais e o Brasil estavam surfando nessa onda, exportando commodity. Isso está completamente equivocado. A gente estava conversando sobre isso no intervalo. O que acontece com Minas Gerais? Com o Brasil. O Brasil, hoje, é um dos maiores, se não o maior produtor de café do mundo. Quem ganha dinheiro com café no mundo é a Alemanha, que não produz um grão de café. Por quê? Porque a Alemanha tem tecnologia para refinamento, para poder exportar. Ela dá vazão à sua produção, tá certo? A sua produção não, ao café que ela compra e exporta. Então, a exportação lá é feita através de linhas férreas, etc, etc. O que eu quero dizer para Minas Gerais? Nós vamos transformar Minas Gerais em um estado atrativo para o negócio vir para cá, para o empreendimento em particular vir para cá. Porque, assim, o Estado não gera emprego, então o Estado não gera economia. O Estado gera um ambiente favorável para que as empresas, as indústrias se instalem aqui, para que nós possamos fortalecer a economia. Agora, a questão das contas públicas, aí nós vamos gerar emprego no Estado de Minas Gerais, a iniciativa privada, com tecnologia, acompanhada pelo Estado e capitaneado por ela. O Estado é que tem que liderar esse movimento. Nós temos 12 faculdades, 12 universidades federais em Minas Gerais. O que nós temos que fazer? Polos tecnológicos no entorno dessas faculdades. Com isso, você vai crescendo a economia. Acabar com essa carga tributária desorganizada e excessiva do Estado. Aumentar imposto não quer dizer que é aumento de receita. Então, nós temos que organizar, nós temos que tornar o Estado atrativo. As empresas que estão aqui estão indo embora. Elas estão indo embora porque estão desmotivadas a continuar aqui. O Estado, ele não precisa facilitar muito a vida das empresas. É só ele não se intrometer. Já resolve demais. E, paralelamente a isso, o nosso permanente diálogo com o governo federal. Nesse encontro de contas, nós precisamos fazer esse encontro de contas. Então, nós vamos conseguir equalizar as contas do Estado. Nós não vamos pagar a dívida do Estado em 4 anos, eu não tenho essa pretensão. Mas é possível, com diálogo, com vontade, e abrindo Minas Gerais para tecnologia, para a sua vocação natural, nós conseguimos fazer com que Minas equalize essa questão das contas nesses 4 anos de governo. É possível fazer, nós vamos fazer. Agora, o que fazer? Porque a minha impressão, e parece que os dados confirmam essa minha impressão, nós perdemos na atração de investimentos para o nosso estado muito nos últimos anos. Né? Minas sempre foi um estado muito atrativo, que indústrias queriam começar, quando vinham para o Brasil, começar aqui. O que você pretende, né, fazer como governador e com o seu secretariado para atrair investidores, para atrair indústrias? James, porque se você não tem investidores aqui, você não vai ter... Nada, né? Nada. Não vai ter geração de emprego. Não tem arrecadação. Não tem arrecadação. E o Estado parece que desestimulou isso um pouco a sua prática, né? Uma das razões disso, Claudinei, você sabe disso muito bem, né? Foi a guerra fiscal aí de CMS e essa coisa toda, assim. Mas o que o Estado de Minas, na sua proposta, você já começou a abordar aí, deve efetivamente fazer para atrair investimentos? Bom, primeiro a gente precisa resolver uma questão que antecede a atração de investimentos. É inibir
que o investimento que já está aqui vai embora. Saia. Já está acontecendo isso. Goiás está recebendo investimento que estava aqui em Minas Gerais, Uruguai, Paraguai, isso está acontecendo já. Nós temos que inibir que isso aconteça. Nós temos que fazer uma profunda reforma tributária fiscal aqui em Minas Gerais. A Minas Gerais, ela é extremamente confusa do ponto de vista da distribuição tributária. Ela é extremamente confusa, a gente não consegue, é uma carga que você não consegue compreender. Nós estamos criando dificuldade demais, nós vamos desembaraçar isso, nós vamos dar transparência a isso para poder atrair empresa para cá. Não é promovendo guerra fiscal, não é isso, é desburocratizando, é simplificando a permanência e a vinda de novos investimentos. Só para vocês terem um dado, Minas Gerais, durante esses 4 anos do governo aí, do PT, a arrecadação tem crescido. Ela não tem diminuído. Não tem. Nós arrecadamos 30 e... Não vou dar esse dado, porque tem essas ferramentas da internet, às vezes a gente dá um dado errado, mas um dado eu posso dar com consistência. Minas Gerais tem aumentado a sua arrecadação a cada mês. Prova disso é que o governo do estado de Minas Gerais pagou com justiça, não estou discutindo, com justiça, prêmio aos servidores da Secretaria da Fazenda por terem alcançado todas as metas de arrecadação e com projeção de alcançá-las todas até o fim do ano. Então, eles estão batendo recorde atrás de recorde. O que acontece? Por que a arrecadação aumenta e as empresas vão embora? Porque a carga tributária é confusa. Nós vamos facilitar, nós vamos desembaraçar isso, nós vamos fazer com que nós tenhamos uma carga tributária em Minas Gerais justa, compreensível e, além disso, o mais importante, nós vamos acabar com o chamado regime especial de tributação que tem em Minas Gerais. Não é acabar com ele, é acabar com a forma com que ele está estabelecido. É um absurdo. Você Cássio, está no mercado de trabalho com a mesma atividade do James e você paga uma alíquota lá de 2,5% e ele paga 17%, 18%, 20%. Por quê? Como que é isso? Quem tem direito a esses benefícios? Quem são esses amigos do rei? Nós vamos abrir essa caixa preta. E isso desmotiva o empresariado. A gente abrindo a caixa preta, nós vamos motivar o empresariado, nós vamos, eu já disse e repito, nós vamos desburocratizar esse Estado, porque esse Estado, ele como é que eu posso dizer? A expressão correta é o seguinte, ele coloca dificuldades para vender facilidades. Isso nós não aceitamos. 16 anos, não estou falando só do atual governo, são 16 anos de confusão tributária nesse Estado. No caso, eu tenho certeza, James, que o Claudinei vai responder isso com muita propriedade, porque eu sei que ele é professor também de Direito, né, nessa área eleitoral, porque a pergunta é dessa questão da legislação eleitoral. Qual que é a sua posição, o candidato, com relação ao financiamento de campanhas, né, atualmente? James, porque a gente ouve muito essa questão, né, e está tendo até discussão, né, de investimento privado, investimento até público, que é interessante em campanhas, isso dá problema, né? Eu acho que a provocação é assim, você concorda com esse financiamento público criado aí com essa mini-reforma e essa origem, né, do financiamento da campanha eleitoral, não só da propaganda, mas da campanha como um todo, assim? O direito eleitoral brasileiro, ele sempre teve a figura do financiamento público, porque o financiamento é misto, é público e era misto, porque era parte pública e parte privada. Agora ficou praticamente 100% público, porque o privado é do próprio candidato ou de doação de pessoa física, dentro dos limites da legislação, que ele pode resolver. Se você pegar no direito eleitoral comparado, os países que fizeram esse caminho estão fazendo o caminho de volta. Ou seja, o financiamento público, ao meu sentir, não funciona. Eu também acho que não é justo o financiamento público de campanha 100% público. O que eu entendo é o seguinte, a doação das pessoas jurídicas, elas não maculam o processo eleitoral. O que macula o processo eleitoral é a doação de pessoa jurídica envolvida em esquema de corrupção. Como a gente confessa que não tem competência para poder fiscalizar, a gente então acabou com o financiamento da pessoa jurídica. Isso está errado. É aquela história de querer atirar com uma bola de canhão para matar uma mosca que está na parede do seu quarto. Está errado isso. O que tem que fazer é uma profunda reforma política aqui no Brasil. Olha, eu defendo, e eu sou
minoritário entre os eleitoralistas, eu defendo uma reforma política através de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para a reforma política. Porque, ao meu sentir, o processo está contaminado. Eu sou dirigente partidário. Ao meu sentir, o processo está contaminado. Uma reforma política que viabilize que as campanhas possam ser mais baratas. Não faz sentido uma campanha de deputado estadual, federal, no Brasil, que custa 3, 4, 5 milhões. Não faz o menor sentido. Né? Você pega os países desenvolvidos, França, Espanha, você vai lá, você vai ter lá uma campanha de um deputado federal custando 200, 250 mil reais. Por que a nossa custa essa fortuna? Então está tudo errado. Nós temos que fazer, no meu entendimento, respeito os pensamentos em contrário, mas tem que fazer uma reforma política através de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Essa reforma que foi feita, que eles chamam de mini-reforma, que eu ouso chamar de nano-reforma, ela em nada contribui para o processo democrático. E acho que as campanhas milionárias, você tem uma ideia, partidos como PT, PSDB, PMDB, estão fazendo campanhas milionárias, com dinheiro público. Eu não concordo com isso. Mas, infelizmente, foi o que se foi possível fazer nessa última reforma. Não, mas não tem o nosso aval. Candidato Claudinei, vamos fazer agora quase que um ping-pong, mas não precisa devolver a bolinha rápido demais, não, né? Pode ping e pong. Nós temos o nosso telespectador aqui da Rede Super, ele é predominantemente cristão evangélico, não exclusivamente. Sim. E alguns temas são muito caros, são muito perguntados no nosso programa, as pessoas mandam perguntas. Eu queria que o senhor respondesse a sua posição. Eu sei que muitos desses temas não são responsabilidade do governo do Estado. Às vezes são pautas do governo federal, mas são questões que o eleitorado quer saber o que o candidato pensa sobre. E também, assim, o governador tem uma influência sobre a bancada, né, federal, do Senado, da Câmara, que sobre as matérias, temas diversos. Né? Então, por exemplo, com relação à redução da maioridade penal, o que você pensa sobre isso? Eu acho que não precisa necessariamente se fazer uma redução da maioridade penal. Eu só entendo que menores de 18 anos, menores de idade, que cometem crimes hediondos, crimes graves, eles têm que responder como maiores de idade eles fossem. Agora, crimes de menor potencial ofensivo, eu acho que pode ser tratado de forma mais amena, vamos usar essa expressão, dentro do que o ECA estabelece, dentro do que o Estatuto da Criança e Adolescente estabelece. Agora, homicídio, estupro, tem que ser tratado como maior de idade. Aquele caso do... É Chambinha que fala? É o nome daquele... Aquele que matou o casal? Chambinha, né? É Chapinha? Champinha. É, isso aí. É um caso, então, de alto poder ofensivo. Não, crime, esse tipo de crime, homicídio, feminicídio, estupro, ao meu sentido, tem que ser tratado como maior de idade. Sim. Agora, eu não acho que reduzir a maioridade. Nós vamos reduzir para 16, depois nós vamos reduzir para 14, depois para 12, nós vamos até onde? Né? Vai para o berço lá. Pois é, então nós temos que corrigir agora. Corrigir de que forma? Não precisa reduzir a idade, precisa mudar a legislação no sentido que a legislação mais dura abranja o menor de idade se ele cometer crime mais grave. Agora, a questão, falando também, dentro dessa área, muitos estão questionando o Estatuto do Desarmamento, achando que a população tem que voltar a ter direito de acesso a armas. Qual que é a sua posição? O Estatuto do Desarmamento é uma coxa de retalhos, né? Foi feito um plebiscito, um referendo, que a gente não entende o resultado, porque foi dado um resultado, mas a redação do Estatuto ela veio um pouco diversa daquele resultado. Eu não vou entrar porque os especialistas eles não se entendem acerca disso. Não vou ousar entrar nessa seara com a autoridade de um especialista, mas eu posso dizer o seguinte: a população no campo, em grande medida, ela precisa se armar. Porque o Estado não tem chegado lá. Nós vamos fazer o Estado abranger o maior número de localidades possível. Nós precisamos fazer isso no país inteiro. Agora, eu acho que podia fazer uma grande revisão desse estatuto para poder adequar a nossa realidade. Também não é sair armando todo mundo que não vai resolver problema de ninguém. Mas eu acho que precisa fazer uma revisão do estatuto e alcançar o maior número de pessoas com possibilidade de ter acesso a armas na região, nas zonas rurais. Candidato, reta final, falta 1 minuto para terminar a nossa entrevista. Considerações finais. Muito obrigado, né? Agradecer mais uma vez a Rede Super, né? A vocês aí por esse espaço, agradecer essa audiência, dizer o seguinte, que nós estamos colocando o nosso nome à disposição de Minas Gerais, porque a nossa candidatura é uma candidatura diferente das candidaturas que estão colocadas aí. Eu quero dialogar o tempo todo com as pessoas, nós vamos
fazer a nossa campanha chegar até vocês, através da audiência da Rede Super, através das nossas redes sociais. Nós vamos conversar e vamos aprimorar o nosso plano de governo a partir da conversa com as pessoas. Nós vamos fazer uma gestão humana, nós vamos fazer uma gestão próxima das pessoas, mas nós vamos fazer uma gestão, acima de tudo, eficiente, porque vocês é que vão dar o caminho que nós podemos seguir. Minas Gerais vive 16 anos sem escutar as pessoas, e é isso que nós estamos propondo para o povo mineiro, ouvir as pessoas e fazer uma gestão exemplar, sob o meu comando, sob a minha autoridade, acima de tudo, sob a austeridade do governador do Estado. Eu proponho a ser essa liderança que Minas carece. Muito obrigado. Conversamos aqui, entrevistamos o candidato do Avante, Claudinei Dolim, ao governo de Minas Gerais. Agradecemos muito ao candidato, agradecemos muito a você que assistiu essa entrevista e que você possa aproveitar bem, fazer um voto consciente. É esse o nosso desejo. Que Deus te abençoe e te guarde. E até o próximo programa Bate-Papo aqui da Rede Super. Até lá. Tchau, tchau. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.